Meus irmãos, hoje nós vamos falar de esperança. No que você tem depositado a sua esperança? Essa é a palavra de hoje. Se você espera alguma coisa, seja ela qual for, hoje Deus tem resposta para você. É uma resposta que não é a resposta que eu vou pregar. É a resposta que Deus tem para você. É a resposta que tem o seu DNA, o seu nomezinho escrito. Desde a fundação do mundo, quando nada era, quando a terra era sem forma e vazia, aquele que é eterno pensou: o João vai nascer, a Maria vai nascer, eu vou fazer a Rose. Oh, pastora Rose, como eu amo a sua vida. Como você traz uma têmpera de mansidão, de fortaleza para o Moacir. O Moacir se sente super confortável quando você está pertinho dele, eu percebo isso, né? É muito bom ver isso, eu sinto a mesma coisa com a Érica. A Érica é minha discipuladora, quando faltam 10 minutos, 15 minutos, ela faz sinal e tal, e eu falo: ai meu Deus do céu, tenho que atender tudo direitinho. Meus irmãos, no dia do aniversário, eu não sei se sempre faço isso, mas hoje eu fui visitado por muitas coisas. Curioso que o Moacir começou comentando justamente sobre o meu aniversário, né? Eu não comentaria. O dia do aniversário é um dia que você tem, se tiver oportunidade, a chance de refletir sobre o caminho, o que temos feito até aqui. Não é a primeira vez que eu prego nesta igreja e eu já me sinto meio íntimo de vocês, porque eu faço parte do grupo, viu? Do grupo da igreja, acompanho as orações, acompanho todos os devocionais, ouço todos. E é uma bênção. Uma coisa que me chama a atenção desta igreja é que vocês não ocupam o espaço de Jesus por nada. Todos os louvores, se você for prestar atenção, todos eles enaltecem aquele que é o Filho de Deus, o Senhor sobre todas as coisas. E esta é uma grande diferença nos tempos presentes. Existem pessoas que não têm nenhum compromisso com o Evangelho, falando de Jesus e enchendo salões enormes e cobrando ingressos caríssimos, porque Jesus é o cara, não há outro igual. Imagina Deus vir à terra, não precisa imaginar, Ele veio. É lógico que qualquer um terá interesse sobre o que Ele fez, sobre o que Ele falou. É lógico que qualquer um que falar em nome dEle, falará e encherá uma sala. Atrairá alguns ou muitos, mas este nome tem um poder imenso. O quanto você tem feito uso de Jesus e o quanto você entendeu a mensagem e se entregou para esse Jesus, é o tema de hoje. Em quem você põe a sua esperança é o tema de hoje. E qual a diferença que isso faz é o tema de hoje. Eu sinto no meu coração um desejo que é incomum, a Érica sabe. Eu geralmente só faço isso quando sou chamado para reuniões de família, aqueles retiros especiais com vocação familiar. Eu era um menininho, filho de Paulo e Maria. Paulo foi embora aos 6 anos de idade. Eu chorei muito no dia que meu pai foi embora. Ele se despediu de mim delongadamente. Meu pai era muito bem de vida. Ele fazia calças no inverno e shorts no verão e vendia nas feiras livres. Mas, junto com a riqueza, não veio sabedoria. Éramos de origem simples, mas os dinheiros vinham. E o lar foi desfeito. Maria foi lavar panelas na Sabesp, porque ela era do lar, ela cuidava dos filhos. O meu irmão, muito cedo, enfrentou mais dificuldade que eu, meu irmão 7 anos mais velho que eu, também é pastor. Hoje eu encontrei com ele, tive o prazer de encontrar com ele, então as lembranças estão muito latentes na minha cabeça. Ouça, um dia eu entrei numa igreja, eu tinha 10 anos, e eu ouvi: se você não tem esperança, eu estava muito triste com o que estava acontecendo na minha vida, na minha família. Entrega o teu caminho para Jesus, confia nele, Ele vai fazer tudo. Eu acreditei. Eu tinha 10 anos, eu não tinha nenhuma saída. Não havia saída para mim. Se você acha que não tem saída, ou conhece alguém que não tem saída, se o problema é com você ou com alguém que você conhece, eu não sei, mas você não pode sair daqui imune
ao que Deus tem para falar com você hoje. Em quem você tem depositado a sua esperança? É o tema de hoje. Quando eu tinha 10 anos, eu peguei toda a esperança que eu tinha, toda, não pouca, não mais nem menos, toda. Entreguei. O Moacir já me conhece e sabe que eu sou chorão, e eu sou mesmo. Jesus me comove. Porque Deus se interessar por mim é uma coisa que eu não entendo e nunca vou entender. Por que Deus se interessa por nós? Você já olhou o cosmos, o universo, viu o tamanho disto? Você já imaginou que existem, não uma, não duas, muitas galáxias iguais à nossa, sendo formadas agora? O universo continua em expansão. Este Deus, é esse Deus que nos chama pelo nome. Maior. Filósofos falam de Jesus. Evangélicos se apoderam de Jesus como coachings para serem mentores sobre negócios. Eu acho isso esquisitíssimo. Eu sou administrador. Eu coordeno um grupo de excelência em estratégia e planejamento do Conselho Regional de Administração de São Paulo e também contribuo com o Conselho Federal. Eu sou mestre em ciências da religião. Serei doutor em comunicação e semiótica até o final do ano, se assim a graça de Deus permitir, e tudo está encaminhado para. Nada disso tem valor para mim, irmãos. Eu sou escravo de Cristo e este é o único sinal que vale a pena ter na minha vida. O Moacir falou sobre o privilégio de estar aqui hoje. Eu lembro de um pastor velhinho. Hoje eu estou aguçado por vidas e testemunhos. A minha mente está cheia deles. Creio que é o Espírito Santo, querendo falar com alguém aqui, com todos aqui, espero que com todos. Eu perguntei para esse pastor muito velhinho, que estava às vésperas de ir daqui para a eternidade, ou continuar no caminho da eternidade, mas não mais fazendo parte desse tempo presente. Eu falei, pastor, me conte, me diga a principal coisa que o senhor viveu, a principal virtude que o senhor viveu. Ele falou, Eduardo, a principal coisa que eu vivi é ter a certeza, o maior privilégio que eu tive na vida. Eu tive muitas coisas boas e difíceis, mas o privilégio foi ter a certeza, no dia de hoje, que estou a poucos o quê, de não fazer mais parte desse tempo presente. A grande vitória da minha vida é saber que eu fui consumido pelo Evangelho de Cristo. Eu vejo as pessoas indo às igrejas ou indo aos treinamentos, pagando uma fortuna. Na hora de ofertar é 10 centavos, é R$1, é a moeda. Mas na hora de ir em busca de alguém que possa enriquecê-lo, é 2.000, é 3.000, 4.000. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando em disposição. Aonde nós temos posto a nossa esperança? Pagar por um treinamento, conquistar um diploma, qualquer um pode fazer. Mas acessar o trono daquele que é sobre todas as coisas, é só aquele que se entrega, e se entrega de maneira muito humilde, a medida é totalmente diferente. Por isso eu pergunto para você, aonde você tem posto a sua esperança? Com 10 anos, eu me entreguei a Jesus. A minha casa tinha tráfico de drogas atrás, uma religião, um espaço de culto afro à minha direita. Os atabaques tocavam. De sexta-feira em diante era direto. À esquerda tinha um cemitério, à frente eu tinha um aterro sanitário. Eu estava lá no meio. Quando eu lembro disso, eu falo, como, Senhor? Por que, Senhor? Para quê? Como? Quem sou eu? Não se iludam, eu não tenho uma vida tranquila, eu tenho uma vida bastante onerosa, cheia de preocupações. Eu tenho trigêmeos com 21 anos. Quem é pai e quem é mãe sabe o que isso representa? Quantas coisas, quantas possibilidades de dar tudo certo, de dar um monte de desafio, coisa errada, né? Aonde vamos pôr a nossa esperança? No que esperar? Essa é a pergunta de hoje. Existem coisas que eu esperava e não vão acontecer. Existem coisas que eu não esperava e estão acontecendo. Eu posso garantir a você, ouça.
o que você está pensando e querendo é nada perto daquilo que Deus tem preparado, em dimensão, em qualidade, em excelência. Só que a medida é diferente. O diabo pode te enriquecer. Tentou fazer isso com Jesus. Se você quiser, Jesus, me adora aí, e eu te dou esse tempo presente, porque esse tempo presente não foi consagrado a Cristo. Esse tempo presente jaz no maligno, no bem e o mal convive. Imagina Deus convivendo num ambiente, ou permitindo que a sua criação conviva numa atmosfera de bem e mal coadjuvante. É um parto, gente. É um parto para a eternidade. Nós estamos num processo de parimento. Quando nós nos batizamos, nós nascemos de novo de fato, porque nós estávamos mortos em nossos pecados sem entender nada. Daí quando vem Jesus, você nasce. E o batismo é uma simbologia de morrer para nascer de novo, uma nova criatura. São coisas tão preciosas. Você já levou em conta que as primeiras narrativas sobre Jesus, as primeiras, são de 750 anos, as primeiras que tem registro. Vou citar Isaías, 750 anos antes, Isaías disse, virá. 750 anos antes de vir, desde o Éden o Senhor escreve uma história conosco, mas existem registros que falam de 750 anos antes de Jesus vir, que ele seria e seria como seria, e da onde viria, e todos os detalhes. Esse livro é uma coletânea de muitas referências. Uma das provas científicas, como catedrático, eu posso dizer a você, a ciência trabalha, um dos elementos que comprovam a ciência é a reiteração do mesmo assunto em circunstâncias distintas. A ciência trabalha aqui, olha, se alguma coisa que acontece aqui, acontece lá, eu posso reproduzir, é porque tem uma relação científica nisso. Nada é mais científico do que Deus e Cristo. Nada é mais comprovado. Mas isso não importa. Mas é fato. Eu não creio em Deus porque é ciência. Mas não utilize a ciência para não crer em Deus, porque não há nenhum cabimento em fazer isso. Porque a reinteração do que Ele promove na minha vida, na sua vida, na vida dele, na vida dela, né, comprovam que existe alguma coisa que acontece e não dá para negar. E ela acontece desde o início dos tempos e vai acontecer até que tudo se cumpra. E o cumprimento é que um dia ele foi prometido, um dia ele veio e ele vai voltar. E é nesse em quem se deve esperar. Mas nós não fazemos assim. Eu sei que nós sabemos disso, mas não fazemos. Nós imaginamos que depende do patrão. Nós imaginamos que depende do professor. Nós imaginamos que depende do cliente. Nós imaginamos que depende do governo. Nós imaginamos que depende. Não depende. Só há uma dependência com a qual você deve se preocupar. Se você está entregue nas mãos daquele que é o Senhor sobre a tua vida. Entenda, se você já se converteu, se você um dia já levantou sua mão e falou, eu acredito e creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Repita comigo, você deixou de ser seu. Você não é mais seu. Você não é um problema nem uma solução sua. Você é uma extensão de Deus na terra. Isso é muito sério, isso é muito precioso. Não é um discurso, é um fato. Quando atingem você, atingem alguém que pertence a Deus, que se entregou, porque Deus não toma, Deus não rouba. Deus espera e respeita. Quando você fala, eu quero, Ele fala, uau! Todos os milagres de Jesus, meu amado, Jesus perguntava, o que quer que eu te faça? Eu quero ver, então veja. Eu quero andar, então ande. Eu quero ser limpo, então seja.
Alguns eram pedidos em silêncio. Saiu virtude de mim? Senhor, está todo mundo encostando no Senhor. Não, saiu virtude de mim. Quem foi? Aparece a mulher que sangrava 12 anos e fala, fui eu. Se eu lhe chamasse, ninguém aceita falar comigo, porque dizem que aquela que tem corrimento de sangue como eu tenho é suja. Eu tinha vergonha, ninguém ia me deixar chegar perto, mas eu encostei e parou de sangrar. Tem coisa que você vai fazer um barulho enorme e Deus vai usar aquele barulho para fazer muita gente entender que Ele é Deus. E tem coisa que você vai pedir em silêncio, e Ele vai tirar do silêncio para a caixa de divulgação, ou mantém em silêncio, só você vai saber. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo, vocês querem saber? Opa, desculpa aí. A emoção vem, o nariz escorre, não tem jeito. Tudo isso é quebrantamento total. O maior milagre que poderia acontecer na história da humanidade aconteceu comigo. Eu era perdido e o Senhor me salvou. E foi na cruz. Ouçam, eu tinha uns 13, 14 anos, talvez um pouco mais. Eu tinha bronquite. Eu tinha 2 crises por semana. Era sempre de madrugada, e a asma vinha, e nós tínhamos que fazer inalação, a moça já sabia até o copinho, o remedinho, chegava, chegou, tá. Era direto. Quando me converti, eu ouvi uma pregação, e o pregador disse, ore que o Senhor vai curar você, peça e o Senhor vai responder. Eu falei, puxa vida, por que ele fala isso, e eu não estou vivendo isso? Eu entrei no banheiro, gente, quem tem bronquite sabe, eu não sei se tem alguém que tem bronquite. A mãe cuidava dos medos dos ventos, a janela fechada, aquele horário não podia, eu sereno, a blusa, às vezes eu estava suando, não, tira aí, você vai ficar doente. Depois, ai. Não estou falando para ninguém fazer isso, isso foi Deus comigo, por favor, não é modelo, não é coisa que Deus fala. E não precisava nem ser assim, mas comigo foi. Eu entrei no banheiro para tomar meu banho. Eu liguei água gelada depois de um banho, não tem dia muito frio. Eu lembro como se fosse hoje. Eu peguei a água da torneira depois de tomar banho quente, joguei no meu peito e falo, eu, em nome de Jesus, me liberto dessa doença. Foram 3 golpes de água gelada. Eu nunca mais tive uma crise de bronquite. Eu estou contando aqui, mas eu não falo isso em todo o púlpito. A Érica sabe, me acompanha em ministério. Por que eu estou dizendo isso aqui agora? É porque eu quero que você entenda que em quem você coloca a tua confiança é que vai fazer a diferença na história. Eu, quando me converti, eu tinha ideia de tantas conquistas, porque o meu universo tinha a dimensão que eu tinha. Um menino de 10 anos com a família destruída e tudo arrebentado. Não tinha jeito para aquela circunstância. Se alguém falasse que eu ia ser doutor acadêmico, ai meu Deus do céu, é uma coisa tão distante na minha mente. E o curioso é que se alguém dissesse, eu talvez me envaidecesse naquele momento. Hoje para mim, não é a coisa, não estou dizendo que não tenha valor, tem valor, mas tem valor muito mais para o secular do que para o eterno, e o eterno passou a ser o que mais me importa. Então este, ainda que proveitoso, não é o principal. O que você espera não depende de você, meu amado. Depende no que você tem posto a sua esperança. Não depende da semente que você tem. Porque se a semente for do tamanho de um grãozinho de mostarda, vai virar árvore frondosa. O que depende é, qual é a dependência então? Qual é o segredo então? Todo mundo fala de segredo. Pare de pensar que Deus é o teu talismã, o teu curador. Ai, Ele vai fazer porque... Ele pode tudo, ninguém questiona isso. Alguém questiona? Só um louco questionaria. Que o Senhor que pode criar uma galáxia agora, pode resolver um problema qualquer nosso. Perguntaram para Jesus, Senhor, por que o Senhor fazia tantos milagres? Meu amado, houve um tempo
em que era preciso que as manifestações ocorressem, para que as pessoas tivessem clareza, todos, a partir de Belém. Belém é uma coisinha petitiquinha num globo gigantesco, num universo ainda maior. É de lá que veio o Salvador. A turma esperava que viesse um grande fazedor de barulho. Ele veio com humildade, ele nasceu onde nasceu, filho de quem foi. A história de Cristo é uma negação da lógica humana de poder, de domínio. É curioso ver isso. Entenda, vai ser diferente do que você está pensando. O que você espera? Olha que loucura. A gente entra nas igrejas hoje, é horrível, né? Nós entramos nas igrejas hoje, nas igrejas, e a maior parte das pessoas são levadas a entender o que você veio buscar aqui, você vai receber. Eu estou dizendo, você não vai receber o que você veio buscar. Eu estou falando exatamente o oposto, isso é uma mentira. Você vai receber, se você estiver alinhado em propósito com Deus, aquilo que Deus preparou para você. Nada diferente disso. E o que Deus preparou para mim? Coisas boas, pacíficas, revolucionárias, dolorosas, mas sempre proveitosas. Não dolorosas, mas também proveitosas. Deus vai ter dias de bem-aventurança, alegria, paz, sossego, e dias que você vai falar, como isso pode estar acontecendo? Está acontecendo justamente porque você tem dono. Porque quem não tem dono se contenta com as regalias do tempo presente. Você quer arrumar alguém para fazer encrenca no mundo? Converte esse cabra. Quem se converte tem certeza que vai ou morrer decapitado de cabeça para baixo, ou crucificado de lado, de frente, de costa. E às vezes podemos ter, e eu espero ter. Quem gosta de sofrer aqui? Tem algum maluco aqui? Jesus, ouça. Jesus chegou no Getsemane, ajoelhou, suou sangue e falou, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. O modelo é Cristo, gente. Não está errado falar, Senhor, eu quero parar de sofrer, eu estou sofrendo, eu estou com uma doença, estou com dificuldade, as finanças não fecham. Está tudo certo. Ele veio, Deus se fez carne por amor de nós e mostrou que é possível você sofrer. Mas quando Ele expirou na cruz, Ele disse, está consumado. Ele cumpriu o que tinha que ser feito sem negar a sua identidade. Ele era Deus. Às vezes, nós trocamos aquilo que Deus tem preparado para nós por um conforto momentâneo. Nós vendemos a nossa alma o tempo inteiro, gente. Não estou falando para ninguém abrir mão de nenhum projeto. Não abra mão de projeto nenhum. Não abra mão de projeto nenhum. Pelo contrário, entenda que o que Deus quer para... Primeiro, eu não me pertenço. Eu pertenço ao Senhor. O Senhor move dentro de mim. Ele que me fez. Existem coisas que te atraem? Opa! Pode ser da carne, mas pode ser de Deus, porque Deus é que fez você do jeitinho que você é. Quem gosta de empreender é dom de Deus. Quem não gosta de empreender é dom de Deus também. O operário, o bom operário, tem dons de Deus para ser operário. O empreendedor, multimilionário, bilionário, sei lá o quê, é dom de Deus para empreender. Não tem nenhum problema com nenhum dos quereres, desde que a esperança não esteja firmada na coisa errada. O problema não é o projeto. É bom que se tenha projeto. Quem não tem sonho, quem não tem visão, não tem ambiente para que Deus se manifeste. Quando Deus olha a terra, fala, era tudo sem forma e vazia. Haja luz, e Ele começa a separar, Ele começa a fazer, Ele começa... É assim que é. Apresenta, prepara tudo que você tem no teu coração para apresentar ao Senhor, e apresenta com cara e coragem de filha. Filha, não de estranha, de filha. Pai, eu quero bater um papo contigo. Está muito difícil, Senhor. Ou, pai, eu quero bater um papo contigo, está muito fácil, eu estou achando esquisito esse negócio. Não é natural para cristão ter vida fácil, hein? Se a tua vida está muito tranquila, alerta. Porque não é natural, o inimigo não deixaria isso acontecer. É impossível, eu não vou usar esse termo,
Eu não vi ninguém compromissado com Deus que tenha uma vida tranquila. Mas eu não vi nenhum servo do Senhor que seja abandonado sem resgate. Nenhum. O Senhor tem providência, tem resgate. Prepara, busca, ora, qualifica, entenda de quem é a sua vida e em quem você põe a tua esperança. Apresenta os projetos. Como diz a palavra em Eclesiastes? Em Eclesiastes, espalha a tua semente e não tira a mão de nenhuma delas, porque o semear é do homem e o florescer pertence ao Senhor. Semeia, não retenha a mão, não seja mirrado, bobão. Semeia com fé, com coragem. Eu não sou contra a prosperidade. Eu só não quero aquilo que o Senhor não queira para mim, porque Ele é sábio para escolher por mim melhor do que eu mesmo. Queira. Não tenha espírito de temor, jamais. Mas não se deixe enganar pelas ansiedades ou facilidades ou buscas erradas, ou sustente a sua expectativa naquilo que os outros dizem ou vão achar de você. Jesus, se você é o Filho de Deus, faz isso. Jesus, se você é o Filho de Deus, faz aquilo. Jesus, se você é o Filho de Deus, faz aquele outro. Foi assim que o diabo tentou a Cristo durante a passagem no deserto, não foi? Você vai ser tentado muitas vezes, porque você foi comprado pelo sangue de Cristo e é Cristo hoje na terra. Você é igreja, você é corpo de Cristo. Se Ele foi provado, se Ele foi provocado, se Ele foi tentado, não vamos ser nós? Óbvio, né? Eu não li nenhum texto. Que coisa absurda. Mas todos eles foram ditos, viu? Olha, no Velho Testamento, olha que lindo, Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Ele é todo poderoso. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Este é o Senhor que foi prometido no Velho Testamento. Vou pegar 5 textos só. Olha o outro lá, Miqueias 5:2. Tudo Velho Testamento. E tu, Belém, Efrata, a cidadezinha petitiquinha lá, posto que é pequena entre milhares em Judá, de ti sairá o que governará Israel, e cujas saídas, desde os tempos antigos, desde a antiguidade, ele foi prometido desde os tempos antigos, desde a antiguidade, ia sair de uma cidadezinha que ninguém dizia que valia grande coisa. Isaías 40:31, olha que coisa mais linda que Isaías diz. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Está com a força judiada, meu irmão? Eu quero fazer um ato. Não é um ato profético de profetada. Não, é um ato cristão. Se você tem alguma coisa que você espera há muito tempo e não se cumpriu, se levante agora. Na sua cadeira. Sem estardalhaço, não venha à frente agora. Tem alguma coisa que você espera há muito tempo. Eu gostaria de contar com o pastor Moacir e com a pastora Rose e com a Érica. Os 3, cada um numa fila, são 5 filas, eu preciso de mais um pastor. O pastor me ajuda? Um para cada fila, o pastor aqui, a Érica aqui, o irmão aqui, a irmã lá, falta mais um? Não, já deu, né? É isso? Não, vai faltar um. A irmã, a pastora também, tá? Vocês vão passar, pessoa por pessoa, e vão falar que se você entenda, senão você senta, não tem problema. Se você decide neste dia depositar a sua confiança nesta tua expectativa que até agora se cumpriu ou deixou de cumprir, se você decide que a tua expectativa está posta sobre Cristo, sobre aquele que decide melhor do que você para te atender ou não, do jeitinho que eu joguei água gelada no meu peito, se você está disposto a fazer o que eu fiz quando tinha 10 anos de idade, mas com a pureza de coração, assim, sem nenhuma negociação, eu quero que o Filho de Deus resolva essa questão para mim. É agora que você vai fazer isso. E você vai ter a força da unção destes que o Senhor separou para orar e falar com você, porque a Bíblia fala, onde 2 concordam, a coisa fica ali, eles vão concordar com você. Senhor, em nome de Jesus, atende. Essa é a palavra que vocês vão dispensar.
Tá bem? Não vai atender o que você quer. Vai atender melhor, ajustado, qualificado, do jeitinho que vai fazer bem para você. Creia. Se você entende o que eu estou dizendo, permaneça de pé. E creia. E eu tenho um compromisso com vocês. Vocês vão vir aqui depois, vão testemunhar na igreja. Porque o Senhor responde, irmãos. Ele responde desde que o tempo começou a ser contado. Ele responde hoje e responderá até a volta de Cristo. Vamos fazer isso agora? Enquanto isso eu vou cantar uma oração até vocês voltarem. Quando vocês pararem aqui eu já sei que concluiu. Vem, visita, vem, visita tua igreja, ó bendito, Salvador. Sem a tua graça, ela murcha, ficará aí sem vigor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Senhor, em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor atingiu e escreveu uma história comigo, eu quero que o Senhor visite cada pessoa que levantou agora. E que o Senhor vivifique o coração delas. E as encha de esperança, não mais firmadas em si mesmo, mas firmadas em Cristo. Para que haja sobre a vida deles um testemunho de que quem fez o que eles aguardavam, ou corrigiu o caminho que havia de ser corrigido, foi o Senhor e nenhum outro mais. Toda honra, todo louvor, toda glória, toda majestade ao teu nome santo. Amém. Enquanto se conclui, eu tenho mais alguns poucos minutos e eu quero ler o Novo Testamento para vocês. Nós falamos de promessas? Entenda uma coisa. A principal promessa, falem junto comigo, a principal promessa já foi cumprida. A igreja às vezes reclama, e fala, e chora, e lota, para pedir, e eu entendo, porque os dias são difíceis. Não estou dizendo que pedir está errado, mas eu quero te dizer aqui o principal. Ouça, se você já aceitou Jesus como seu Salvador, nem a morte mais tem poder sobre você. O que estava perdido, largado, desgraçado, ferrado, destruído, não tinha jeito, já foi resgatado. A vida eterna foi conquistada. Se alguém te apagar, meu irmão, se tudo aqui der errado, não dá errado mais, já foi. Paulo dizia, eu não estou dizendo que eu desejo a morte nem sofrimento, isso seria uma loucura, não é isso que eu digo. Mas Paulo dizia, para mim a morte é ganho. Se você está achando que algum ganho, além, maior, proporcional, semelhante ao que você já recebeu, você não entendeu nada. A tua alma foi comprada com o sangue de Deus na cruz. Na presença de Cristo, foi Ele, acabou!
Eu acho curioso. Se alguém está te afrontando, irmão, a afronta de alguém pode atingir o teu tempo presente, a eternidade está garantida. Guarda isso na tua mente. Pacifica o teu coração. Por isso que o entendimento do Evangelho excede o entendimento humano. Por que que os primeiros cristãos iam para aquelas arenas, eram comidos por leões e continuavam louvando? Porque eles sabiam que eles estavam resgatados para a eternidade. Nada do que podiam fazer com eles mais fazia grande diferença. Eu acho curioso, e às vezes parece petulância, parece arrogância. Quando alguém te afrontar e disser, ou é assim, ou não tem jeito, e estiver com sua fé, não titubeie, irmão. Entenda que não tem jeito, porque o jeito já foi dado. Se você precisar negociar a Cristo por qualquer circunstância, sabe aquela coisa que a gente fala para os nossos filhos pequenininhos? Se não puder dizer para a mãe e para o pai, não faz porque está errado, não precisa nem perguntar. Sabe? Se tiver alguma coisa que você, para realizar, precisa negar os teus princípios, os teus valores, aquilo que Cristo marcou na tua vida, mas não titubeia. Se você vacilar, vai ser ruim para você. Por quê? Porque a vitória já foi conquistada. Você pode não enxergar, mas existe um Deus que tem interesse de que você triunfe. Porque não é você mais que triunfa. Todos os teus triunfos são histórias de Deus testemunhadas com o homem na terra. E por isso que Jesus veio. Não tem outro motivo. Por que que eu ganhei esse prêmio? Por que que eu conquistei isto? Por que que eu fiz aquilo? Porque Deus está interessado naqueles que ainda não se entregaram a Ele. É para testemunho, não é por você mais. É por você também, é lógico, Ele quer o teu bem. Mas vai além. Vamos supor que você tem uma tarefa difícil para fazer. Você vai chamar alguém que só se aproxima de você na hora da coisa muito fácil, na hora de comer carne, se for difícil, ou naquele que está com você para toda parada. Na hora do repuxo, a gente chama em quem confia. Por isso eu pergunto, em quem você tem posto a sua confiança? Em quem você põe a tua esperança? Olha o que o Novo Testamento fala. Romanos 15:13, olha que lindo. Que o Deus de esperança os encha de toda alegria e paz. Essa é a minha oração hoje para você. Você vai para casa hoje sabendo. O que o pastor falou? O pastor orou e disse que o Deus de esperança. O cristianismo é a religião da esperança. Tudo estava perdido. E o Senhor fez tudo acontecer de maneira diferente do que estava programado. Porque a programação é, aquele que pecar vai morrer. E Jesus morreu. O próprio Deus pagou o preço. Não depende mais nada de mim. Porque sua confiança, que o Deus de esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele. Por sua confiança em quem? Deposita a confiança nele. Para de brigar, cara. Meninos e meninas, parem de brigar. Entrega a confiança nele. Não titubeia. Não liga para a opressão. Não liga para o acusador. Para de ouvir conversa mole. Só tem uma conversa que crente deve ouvir com presteza de atenção. Aquela que o Espírito Santo fala por quem quer que seja. Porque se Deus quer, até o jumento fala com a gente, não é? Fica alerta. Fica em sintonia para entender a voz de Deus. Não como quem tem medo, mas como quem está atento. De pé para não cair. Para que vocês transbordem de esperança. Não perca a esperança jamais. 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 Sabe o que é jamais? Eu vou te dar 10 motivos para você não perder a esperança jamais. E você vai repetir comigo as 10 vezes. Eu tenho até as 9, bem. Tá bem? Fica tranquilo. Ela está me acusando agora que eu estou atrasado. Obrigado, Zé. 10 motivos para você. Toda vez que vier desconfiança na tua esperança. Vocês querem aprender? Tem 10 palavras-chave. Vocês vão ter que repetir as 10 palavras-chave comigo. É um mantra. Tá bem? Tá bom? A palavra é menos importante do que o que ela contém.
Vamos repetir 10 vezes em sequência uníssona. Vamos lá? Jesus. 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 Aleluia! Qualquer outro nome, qualquer outra coisa que se dê em nome deste que eu lhe falei agora, recuse, porque é mentira. É simples assim o Evangelho. Não havia saída, agora tem, o nome é Jesus. Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Retenha firme aquilo que você diz que espera. Não deixa que nenhum maledicente recolha de você a bênção que Deus liberou para você. Ela é tua, você é filho. Ah, que coisa mais linda. Pedro 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma vida de esperança. Você não foi gerado para sofrer. O sofrimento tem a ver com esse tempo presente, onde o bem e o mal alcançam a casa de todos. Isaías dizia isso. Provérbios fala isso, Eclesiastes fala isso. O grande mal desse tempo presente é que o bem e o mal visitam a casa de todo mundo. O bem e o mal vai visitar a casa de todos. E qual vai ser a diferença? É que nós temos o Deus de esperança cuidando de nós. É essa a diferença. Por que essa coisa difícil está acontecendo comigo? Eu devo estar com alguma coisa. Às vezes está errado, às vezes não está. Deixa eu te falar, está errado com todo mundo. Porque todos pecaram, todos foram destituídos da graça. Nós perdemos a graça, gente. Nós precisamos da misericórdia. E essa misericórdia foi paga por Cristo na cruz. Simples assim. Vamos lá, tem mais 1 ou 2 versinhos só. Pedro 1:3, bendito seja Deus nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma vida de esperança, pela ressurreição de Cristo. Gente, se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa esperança estaria em cima de alguém que tinha passado, deixado uma marca inquestionável, mas a nossa expectativa estaria muito nesse tempo presente, não estaria não? Já estaria valendo, porque o nosso tempo presente é o tempo que nós conhecemos. O homem comum conhece esse tempo presente, mas ele ressuscitou, então esse tempo presente foi alargado para a longevidade, para a eternidade. Para a eternidade é um outro canal, é um canal da dimensão daquele que era antes de nós, que é agora e será depois de nós, e por algum motivo ele nos fez a imagem e semelhança deles. E o nosso louvor perfeito não nasce como do passarinho. O passarinho canta porque a natureza dele foi criada para cantar. O cachorro ladra e assim por diante. O ser humano louva, se quiser. Esse é o louvor perfeito. É um louvor que nasce da razão, do coração, do entendimento. É uma coisa que mescla tudo e torna isto um ato de vontade. Deus quer ter aquele plá legal com a gente, sabe? Não é uma relação com um bichinho. É uma relação com alguém que tem olhos para enxergar e deposita a confiança no lugar certo. Estou concluindo. Tito 2,13 fala, olha que coisa mais linda. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar a si e fazer para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Opa! Eu tenho 9 minutinhos. Zeloso de boas obras. O que eu tenho que fazer além de esperar, professor? Professor, pastor. É porque eu dou aula também, então a turma me chama de professor, às vezes eu me traio. O que eu devo fazer além de esperar? Vai dar coisa certa. Faz o que Jesus fez. O que Jesus fazia? Ele acordava e falava, hoje eu vou comer o que eu quero, andar aonde quero, fazer o que desejo. Ou ele falava, eu vim fazer e cumprir a vontade do meu Pai. Segredinho para ter sucesso. Simples. Deposita a confiança no lugar certo.
e se preocupa em testemunhar aquele que é seu dono em todas as coisas que te vierem para fazer. Vai fazer o bolo? Faz como se fosse para Jesus, irmã. Vai chegar no horário? Cumpre o horário como se fosse cumprir com o próprio Cristo um encontro. Se você trabalhar com a excelência daquele que serve, é de Deus, foi criado por Deus para tudo que é excelente e maravilhoso, quem pode concorrer com você em qualquer área? Ah, mas pode dar errado, e se der errado, você tem alguém que, segundo a esperança que você conhece, pode transformar tudo aquilo em algo maravilhosamente inesperado. A nossa fé é tão acima, o que Deus revelou para nós é tão acima do que o mundo tem para oferecer, que sinceramente, se eu não fosse crente, eu ia ser crente só para curtir essas coisas. Eu acho que não ser cristão é uma tolice absurda. Independente da fé que temos, é a disciplina que regra o mundo de maneira mais harmoniosa. Por quê? Porque partiu do Pai, e tudo que parte do Pai é perfeito. Não tem nenhuma mensagem concorrente, querido, não tem. Por isso hoje, muitos púlpitos e muitos que não têm nenhum compromisso com o Evangelho se usam dos saberes, assim como os feiticeiros no tempo dos apóstolos, no tempo de Atos, falavam: ô apóstolo, me ensina aí o que você faz aí, porque eu preciso aprender essa feitiçaria aí, porque esse negócio é tremendo. Pastor, eu comecei a trabalhar e eu sinto que está todo mundo querendo me matar. Eu falo: opa, que legal. Se você está fazendo a coisa certa, é um bom sinal. Você não quer levantar nenhuma lebre? Seja facinho para o mundo. Você quer ter vitória? Seja o que Deus quer de você. Nada do que Deus te propõe vai te destruir. A religião sim, Deus não. As regras e disciplinas do mundo, sejam elas religiosas ou mundanas, elas têm interesses envolvidos, não é disso que eu estou falando. Eu não conheço nenhuma religião que não tenha se estabelecido para construir um homem melhor dentro de uma disciplina. A intenção é esta, mas ela não se basta. Jesus não deixou religião nenhuma, Jesus deixou a mensagem: eu sou o Verbo, eu sou Deus, e vim resgatar vocês, e morrer por vocês, e pagar a conta que era impagável, simples assim. Está entendido esse lance? O último versinho para a gente concluir e orarmos juntos. João 14:1 diz: orem junto comigo esse verso. Não se turbe o vosso coração. Repita. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Agora eu quero falar com você, ou que nunca orou uma oração de aceitação. Pode ser pela internet, pode ser aqui. Se você está sozinho em casa, beleza. Se você está junto com um monte de gente, beleza também. Se tiver muito barulho por aí, entra no banheiro, mas leva o celular e fica olhando, que vai ser uma benção. Se você nunca aceitou esse Jesus, ou nunca entendeu que este plano tem a ver com em quem eu vou pôr a minha esperança, mais do que eu quero, me dá. Se você entendeu quem é o Filho de Deus e não fez essa oração, levanta a tua mão agora e fala: eu quero esse Jesus para a minha vida e eu quero assumir esse compromisso com Cristo hoje. Se não for aqui onde todos já se converteram, que seja pela internet, que seja onde for. E se você está constrangido em levantar a mão, não tem problema. Alguns foram abençoados durante a passagem de Jesus porque gritavam: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu tenho visto nos templos hoje, gente, uma dificuldade enorme para as pessoas se entregarem para Jesus, porque eles não querem dar show, como se isto fosse algum show. A relação com o homem é a relação de Deus com o homem, é a relação de Deus com o homem. Mas os nossos testemunhos, entendam, Deus quer viver em você para que você seja um testemunho dele na terra. O projeto é muito amplo e é muito lindo. Quando você se entrega para Jesus, você fala:
Eu vou usar um termo que talvez hoje seja muito mal compreendido, mas eu vou usar para mim, tá? Eu sou escravo de Cristo. Eu não tenho mais domínio nenhum sobre mim. Nenhum sobre mim, e não tenho nenhuma vontade de ter. Isso não quer dizer que eu sou tolo, que eu sou irracional. Não, é um ato de vontade. Eu quero ser servo na casa do meu Pai. E é isso que me basta. Esse é o grande regalo do tempo presente. É estar entregue totalmente ao que Deus puder fazer e quiser fazer através de mim, na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, na vida daqueles que eu alcançar e estiverem próximos de mim. O Evangelho é muito simples. E o Evangelho é revolucionário. E o Evangelho, as boas novas, são essas, e quaisquer coisas que se apresentem além dessas ou diferente dessas, não são boas novas, porque não são verdadeiras. A tua saída não está em você. A tua saída está em Cristo. E este Cristo não abre mão de você. Por isso, se você quiser se esconder aonde quer que seja, saiba, o Senhor vai te buscar. Porque Ele te ama profundamente. Com um amor puro, sincero, genuíno, irreparável. Que nenhum de nós conseguir devolver para Ele. Porque nós somos imperfeitos. Vamos ficar de pé, igreja? Quem entendeu a mensagem de hoje? E quer colocar o Senhor Jesus no centro da sua esperança? Põe a mão no coração agora e nós vamos orar juntos. Vocês vão responder junto comigo, tá bem? Senhor Deus, não me deixe esquecer mais disso. Que o Senhor me ama. Que o Senhor me aceitou como seu filho. Que eu não pertenço mais a mim mesmo. Não me deixe acreditar nas ameaças, nem dos tesouros que podem me iludir. Faz com que os meus olhos enxerguem o teu propósito em todas as coisas. Ser comigo. Aceita a minha esperança. Cura as minhas dores. Responde às minhas angústias. Cura-me. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. O último chamadinho que eu quero falar para você. Se você orou e recebeu isso com a clareza que eu espero que o Espírito Santo tenha revelado a você, agora vem a grande encrenca da tua vida. William Bolt é o fundador do Exército da Salvação. Sabe qual era o ministério dele, pastor Moacir? Como ele orientava a equipe? Ele falava, quando vocês forem, eles estão hoje em 130 países, falando de Cristo e fazendo caridade. Ele falava o seguinte, procure a pessoa mais destruída da cidade onde você chegar e fale de Jesus para ela. Jesus está interessado nas grandes encrencas, nos casos absolutamente perdidos. Se você acha que você está achado, você está tão cego que não enxerga mais. Se você acha que você é uma pessoa meio esquisita, cheia de coisas para consertar, ou conhece alguém que esteja nessa circunstância, eu quero te falar, aquele que você mais despreza, pense em alguém que você despreza. Todos nós temos alguém que a gente não gosta muito, mas estou falando aquele que você despreza, meu. Eu quero te explicar quem é esse Jesus. Ele ama essa pessoa que você despreza, como se fosse o melhor amigo dele. E Ele quer salvar essa pessoa que a gente despreza. Nós sabemos desprezar gente, Deus não sabe desprezar. Ele não despreza, Ele ama. E se você entendeu a mensagem de hoje, você vai sair daqui e vai sair para amar de um jeito que você jamais amou. E quando você manifestar este amor, as pessoas vão falar, mas o que está acontecendo com você, cara? Você ficou louco? Eu falei, não. Você vai dizer, não, eu entendi qual é a de Jesus. Que eu não sou mais meu, que eu não dependo mais de mim, que eu depositando a esperança nele, as coisas vão acontecer de um jeito muito mais, que é o jeito que Deus quer. Você vai ter surpresas.
Não se cale, testemunhe do que Deus vai fazer, porque Deus vai fazer coisas tremendas na vida de vocês. E não é porque eu preguei e tenho todo o poder, não. É porque eu sou um coitadinho, que aos 10 anos, coitado mesmo, coitado, lascado, que aos 10 anos de idade, sendo criança, acreditou e entregou. Que Deus abençoe essa igreja. Obrigado pela oportunidade de testemunhar de Cristo. Não abra mão do que foi dispensado hoje sobre você. Eu quero, em nome de Jesus e na unção do Evangelho, declarar que aquilo que foi dito vai estar na memória, carimbada, estampada, marcada, para jamais ser esquecida, para atingir a tua vida e aqueles que virão depois de você, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.